Entendemos por bem prestar esses esclarecimentos para a imprensa, para a população e nos colocarmos à disposição dos senhores também para responder todas as perguntas que nos forem feitas. Brevemente, expondo sobre o caso, no ano de 2022, aliás, no ano de 2021, iniciou um processo administrativo, político-administrativo, de cassação de mandato contra a vereadora Gertrudes Bernardi, no qual ela estava sendo internamente acusada por seus pares na Câmara de Vereadores por ter incorrido em quebra de decoro parlamentar em virtude de uma comemoração natalícia, comemoração de que tratava-se na época como do seu aniversário, quando na verdade era uma mera praxe corriqueira de muitos anos na Câmara de Vereadores, de comemoração mensal dos aniversariantes do mês, sejam vereadores como servidores, e, enfim, quem lá realizava o seu labor. Isso ocorreu em período pandêmico, porém com a presença apenas das pessoas que conviviam lá no dia a dia. Então nada que tenha incorrido em perigo de propagação do vírus, da Covid na época, e em nada destoou também com duas outras comemorações realizadas também em período pandêmico. Aliás, uma outra comemoração realizada em período pandêmico, que seria na época do vereador Antônio Villarreal, na qual participou também o vereador Jaffer Ferreira Saganski. Essas comemorações originaram 3 representações contra a vereadora Gertrudes, o vereador Jaffer, o vereador Antônio Villarreal, sendo que as representações contra os 2 vereadores, os 2 senhores vereadores, foram arquivadas de plano em âmbito interno da Câmara, sequer foram processados, não tiveram qualquer punição, não sofreram qualquer penalidade. Contudo, os próprios vereadores que teriam sofrido a representação por atos semelhantes, votaram, aliados a alguns outros vereadores da casa, pelo prosseguimento do processo apenas em face da vereadora Gertrudes, o que desde o início nós tratamos como 2 pesos e 2 medidas, pois eram atos semelhantes. Esse processo, não bastasse ter prosseguido, ele culminou na cassação. O próprio vereador Antônio, na época vereador Antônio Villarreal, ele foi relator da comissão processante, completamente impedido, tendo em vista que regimentalmente ele estava impedido, assim como o vereador Jaffer, que teriam sofrido representações similares. Contudo, isso não os fez deixar de integrar, no caso do vereador Villarreal, a comissão como relator, nem deixar de votar, no momento da votação, pela cassação da vereadora. Esse processo, portanto, ele desde o início ele foi eivado de várias ilegalidades, várias irregularidades, vícios formais, vícios que o tornavam nulo. E nossa defesa sempre foi nessa linha, desde o início, porém, os vereadores não entenderam dessa forma. Nós, posteriormente à cassação, ingressamos com uma ação anulatória deste ato, deste processo de cassação e do decreto de cassação, com um pedido liminar para que a vereadora Gertrudes fosse reintegrada, sendo que esse pedido foi rejeitado pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Ivaiporã. Nós, então, recorremos, agravamos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que acatou o recurso de agravo e determinou a imediata reintegração da vereadora Gertrudes. Posteriormente a isso, nós tivemos o julgamento deste processo, julgamento de mérito,
no qual o juízo da comarca de Ivaiporã não proveu a nossa ação, indeferiu nossos pedidos, julgou improcedente a ação, entendendo que não houve vícios no processo passíveis de anular o processo de cassação. Momento em que também a vereadora foi, de uma maneira completamente desnecessária e desproporcional, afastada novamente das suas funções pela mesa diretiva da Câmara, quando nós, então, recorremos novamente ao Tribunal de Justiça. Previamente ao recurso de apelação, nós ingressamos com um pedido liminar, que foi acatado e ela foi reintegrada. E agora, no último dia 22 de março, houve o julgamento desse recurso de apelação, sendo que o acórdão proferido pela 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, ele foi publicado na data de ontem. Então, por isso nós não tínhamos divulgado anteriormente, embora nós soubéssemos que o recurso foi provido, nós ainda não tínhamos o teor do acórdão. E neste acórdão, o relator, ele entendeu que nossas teses deveriam prosperar, ele acatou na íntegra a tese da defesa, entendendo pela ilegalidade no procedimento, em especial iniciando pela instauração da comissão processante, justamente pelo impedimento dos vereadores, do vereador Vila Real, que estaria impedido pelo fato de ter sido processado por fatos similares, e além da própria ilegalidade na instauração da comissão processante, as ilegalidades elas tiveram maiores desdobramentos, porque além desta ilegalidade nós tivemos ofensa aos princípios da isonomia, da imparcialidade e da impessoalidade também no momento da votação. Porque o próprio relator, que não poderia integrar a comissão processante, deu um parecer pela condenação da vereadora Gertrudes, à perda do seu mandato, sendo que tinha praticado um ato idêntico. O que não tem qualquer lógica, se pensarmos, né, que como é que uma pessoa entende que não merece sofrer nenhuma punição, mas a outra merece, por ato idêntico. E também pelo vereador Jaffer, que teria comparecido também na festa de aniversário do vereador Vila, ter participado da votação, também tendo sofrido uma representação pela prática do ato similar. Então, ali houve esse vício de impessoalidade, imparcialidade e isonomia. Também houve uma afronta direta ao regimento interno da Câmara de Vereadores, porque existe um decreto 201, decreto 201 de 1967, que regulamenta o processo de cassação. Contudo, ele é aplicado como regra geral, porém, se existe regra específica, como o regimento interno da Câmara, é esta lei que deve ser aplicada. E o regimento interno da Câmara de Vereadores de Ivaiporã previa outras sanções, além da perda do mandato, para casos, detalhe, fazer um parênteses aqui, o caso da vereadora Gertrude sequer se enquadrava numa quebra de decoro parlamentar. Mas ainda que, numa hipótese de se enquadrar, existiam penas mais brandas que deveriam ser aplicadas até chegar na pena máxima em uma democracia, que seria a perda de um mandato eletivo. Então, por esse motivo, também foi reconhecida a nulidade do processo por essa ausência de enquadramento. E, aliado a isso, a falta de justa causa para cassação, justamente por não atender todo esse critério de razoabilidade e proporcionalidade. Se havia uma pena mais branda, por que aplicar a mais gravosa? Então, entendeu-se pela nulidade do processo de cassação e pela reforma integral da sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Ivaiporã. Na comarca local, esses vícios, eles foram todos apresentados? Todos. Todos, até porque o Tribunal de Justiça, em sede de recurso, ele não pode apreciar algo que não foi
apreciado, não foi pelo menos, não pode haver uma inovação recursal. Então, todas essas teses foram apresentadas no bojo da ação de anulação de processo de cassação. Contudo, o juízo da Vara da Fazenda Pública de Ivaiporã entendeu que que não houve tais vícios, que o processo o processo transcorreu de acordo com a lei. Porém, no tribunal isso ficou claro, sob o entendimento unânime da 5ª Câmara Civil, né? Todos os demais, os outros 2 vogais acompanharam o voto da relatoria, não houve nenhuma divergência, entendendo pela nulidade do processo de cassação. Recentemente, no lançamento da pré-candidatura do Gil, ele falou sobre esse procedimento, esse processo, dizendo que isso foi uma forma de atingir a ele. Eu queria perguntar para a Gertrudes se ela também entende dessa forma e por que de tudo isso. Deixa eu só fazer uma pergunta antes de ir para a Gertrudes, para o doutor, só para eu entender aqui. Quantas liminares no total, desde o começo do processo? Durante o processo de cassação, o processo em âmbito administrativo, perante a Câmara, no caso, nós tivemos 6 liminares. Muito interessante essa sua pergunta, porque no curso do processo de cassação, e aí entra um indício muito grande daquilo que nós defendemos desde o início, de que é algo pessoalizado, é algo direcionado. Porque nós tivemos alguns fatos no curso do processo que não justificariam de maneira alguma o indeferimento de pedidos que nós fizemos e que eles negavam, a comissão processante negava, e nós tivemos que recorrer, seja ao juízo da Comarca de Ivaiporã, seja ao Tribunal de Justiça, como, por exemplo, a vereadora Gertrudes estar acometida por Covid, isolada, em repouso, e os vereadores insistindo para que se realizasse a sua audiência para a sua oitiva. Porque, segundo o entendimento deles... eu poderia fazer oitiva em casa. Ela poderia fazer oitiva em casa, ou ela nem seria obrigada, como se isso não ferisse o direito de defesa, de ampla defesa dela. Isso gerou a necessidade de uma liminar para que fosse prorrogado. Eu, na condição de advogado dela, durante o processo, eu passei por um procedimento cirúrgico que também coincidiu com uma data de audiência e eles também se negaram a modificar, tivemos também que recorrer. Mais outras 2 situações que nós precisamos levar ao crivo do judiciário, então foram 4 vezes. Com o indeferimento do nosso pedido liminar já em sede judicial, nós também tivemos que recorrer ao Tribunal de Justiça, onde obtivemos mais uma liminar para reintegração no cargo, e quando ela foi afastada novamente, quando da sentença, uma nova liminar. Ao todo foram 6 liminares desde o início do processo. E essa última, e só para completar, né, essa última estava muito claro de que não precisariam me afastar, né? Nós consultamos, né, toda a equipe de advogados aqui da Advocacia Coelho, também outros advogados, e todos entenderam da mesma forma que não havia necessidade do afastamento, mas mesmo assim eles insistiram em me afastar. Essa, né, última liminar, então, ela conclui o processo, fica encerrado o processo. Na verdade, agora que sobreveio o acordo, né, ele é a decisão final. Claro que existe ainda o prazo recursal, mas ele confirmou a liminar que reintegrou ela ao cargo e tornou nulo aquele ato administrativo que havia cassado ela. Ou seja, então ela voltou ao estado anterior. Ela é vereadora. O processo encerra. Até a prolação desse acórdão, a vereadora Gertrudes estava exercendo o seu mandato sob uma liminar. E agora essa liminar foi confirmada. Contudo, né, só complementando o que a doutora Rafaela mencionou, existe ainda um prazo recursal para a Câmara de Vereadores, porém, não acreditamos nem que o processo tenha a possibilidade de, caso venham a recorrer, que esse recurso, costuma-se dizer no meio jurídico, suba para o STJ por questões técnicas mesmo, porque não entendemos que haveria matéria que pudesse ser levada ao crivo do STJ para análise. Então, a nosso ver, esse processo está resolvido. Só apenas não transitou em julgado ainda.
responda Isso. a pergunta dele. Respondendo à pergunta do Berimbau, né? Sim, a gente acredita muito nisso, porque quando eu fui eleita, né? E assumi a presidência da Câmara de Vereadores e entrei na Câmara de Vereadores fazendo a diferença, administrando de uma forma como nunca havia sido administrada, né? Com economia, fazendo as reformas necessárias, e aqueles vereadores que já são vereadores de carteirinha, como eu disse, né, que já estão aí há muitos e muitos mandatos, eles estavam acostumados a mandarem de uma forma, andarem, fazer com que eles eram donos daquele espaço. A Câmara de Vereadores, ela nunca foi aberta à população como ela é hoje, né? Poucas pessoas da nossa cidade sabiam quem eram os vereadores, a não ser em época de política. E isso tudo foi incomodando, né, a eles, a forma em que eu vinha administrando. Mas eu fui empresária há 28 anos, então eu sei administrar, e eu entrei para administrar e continuo agindo da mesma forma. E é lógico, né, que me tirando do cargo, a próxima pessoa seria o prefeito, né? Eles tentaram, inclusive, né, mas também não conseguiram. E o que mais, assim, o que mais me entristeceu mesmo, e eu falo que mexeu, inclusive, com a minha saúde. Eu nunca precisei tomar remédio controlado. Hoje eu tomo para ansiedade, eu tive crise de pânico com tudo isso, porque foram muitas ocorrências, foram muitas vezes, foram muitas humilhações, que eu falava, eu não estou errada, eu assumi o que eu fiz, eu não tinha ninguém de fora, éramos apenas os funcionários que estávamos ali dentro, então eu não entendi aquilo de uma forma errada. Tudo bem, se está dentro da lei, então vamos se cumprir a lei. A lei dizia que a primeira coisa a ser feita por eles teria que ser uma advertência, de me afastar por 30 dias que fosse, mas não ir direto para uma cassação, para uma coisa mais grave, assim como foi. Então, o intuito foi mesmo me afastar, me tirar do jogo político, e todos os meus parceiros, o Emerson Bertotti, o vereador Carniato, que estiveram me acompanhando a todo momento, né, de todo esse tempo, eles sabem muito bem disso, o que eu passei. Eu fui chamada, eles me chamavam de Barbie, eles me chamavam de mulherzinha, como que se uma mulher não pudesse ocupar um cargo, como se uma mulher não tivesse capacidade de administrar, estar à frente de uma Câmara de Vereadores, né? Foi por isso até que eu batalhei tanto para que as nossas leis mudassem. Hoje, pela primeira vez, depois desse caso, a Assembleia Legislativa tem uma mulher na mesa diretiva. A Câmara Federal, ela também criou leis que protejam as mulheres, dão direito às mulheres ao uso da palavra, porque as vereadoras, a maioria, não tinha vez, não tinha o tempo dela garantido para o uso da palavra nas sessões. Quer dizer, elas são eleitas pelo povo e não têm o mesmo direito que os vereadores homens tinham. Hoje elas têm também esse direito igualitário, né? Então, essa luta, ela começou com esse mandato. Eu já disse para o doutor Leandro que fez com que eu me fortalecesse muito mais e fizesse com que outras mulheres também não venham a sofrer, né, o que eu passei aqui nesse caso. E hoje, graças a Deus, né, temos aí a vitória de tudo isso, porque por mais que nós insistíssemos ao diálogo, de explicar, de conversar, que não havia necessidade, mostrando todas as falhas que haviam nesse processo, mesmo assim eles nunca recuaram, né? Sempre foram muito firmes no meu afastamento, na razão, dentro daquilo que eles achavam que era o certo. Inclusive na sessão da semana passada, quando eu disse que havia saído, né, o presidente da Câmara, ele disse, nós apenas cumprimos a lei, mas a lei é só para mim? Quer dizer, a lei vale para mim, mas para os outros não, né? Os outros fizeram da mesma forma e não existe lei para eles. E na cidade toda, né, a pandemia, ela afetou não só Ivaiporã, mas ela afetou o Brasil. Em Ivaiporã, eu não sei de ninguém, nenhum caso, nenhuma pessoa que tenha pago uma multa por ter descumprido, né? A gente não, eu questionei até o prefeito, alguém pagou uma multa por ter descumprido o decreto municipal? Ninguém pagou uma multa, ninguém foi punido. Então, a única pessoa a ser punida por
toda a cidade, né? Os próprios funcionários da Câmara de Vereadores, como eu tenho vídeo, eu não tirei o vídeo da minha rede social, que estavam comigo, ali junto, comeram o bolo ali comigo, nenhum foi punido a nenhum dia, né? Não levou uma advertência de nenhum dia. Então, por que só eu ser condenada ao máximo e ser afastada por tantas e tantas vezes? Então, foi uma questão meramente política, a gente sabe disso hoje, né? Essa política que nós não aceitamos, Berimbau. Gertrude, essa questão da imunidade deles, vereadores, doutor, advocacia, Gertrude, será que é possível uma reparação disso? Porque saiu nos jornais, Gertrude descansada e descumpre, interpreta, então isso é repercutido. Sim. É possível uma reparação? Eu ia fazer essa pergunta, se vocês, porque você disse na sua fala que houve injustiça da parte deles. Sim, né? Que sim. se vocês vão fazer algo na justiça com relação ao que aconteceu, vamos dizer assim, mover algo. Não houve só injustiça, como houve um prejuízo ao erário por atitude desses vereadores. E lhes explico o motivo. Eles, para criarem esse estratagema, evidentemente político, para prejudicar a vereadora Gertrudes, eles se utilizaram da máquina pública. Eles se utilizaram do legislativo. Custou para o legislativo municipal esse processo. Para se defender no processo, e o processo, no processo visando a anulação, ele é um processo contra a Câmara Municipal. A vereadora Gertrudes teve que se opor contra um ato da Câmara, não um ato pessoal dos vereadores, porque eles agiram em nome da Câmara. Ela pagou custas processuais. Agora, com a reversão dessa sentença e, posteriormente, com o trânsito em julgado, cabe à Câmara Municipal ressarci-la por todas essas despesas. Cabe à Câmara Municipal arcar com honorários de sucumbência. Sem falar, como eu disse, com todo o custo que teve do próprio processo em si, interno na Câmara. Então vejam, a população pagou por isso, porque o dinheiro do Legislativo vem da arrecadação. E houve todo esse custo por atos de vereadores que, a meu ver, e falo isso sem qualquer receio, agiram com um interesse específico em prejudicar politicamente uma vereadora, e não agiram de maneira alguma pensando no interesse público. Sobre a reparação pessoal da vereadora Gertrudes, nós entendemos que sim, nós entendemos que ela foi lesada por atos que excedem a imunidade parlamentar, atos que não são intrínsecos ao mandato do vereador, o vereador ele tem uma limitação. O edil, o parlamentar de modo geral, ele não está imune a qualquer atitude, a qualquer fala, a qualquer ato. E ali houve muito excesso. E nós estamos avaliando, sim, medidas reparatórias em virtude de todas as lesões sofridas, tanto em caráter material como moral, pela vereadora Gertrudes. Contra os vereadores. Exato, contra os vereadores, Sim, não contra a porque, Câmara. veja bem, a Câmara de Vereadores, o dinheiro público, o dinheiro do povo, é quem vai pagar essa conta. Né? Uma conta que, quando eles começaram sabendo que não teriam nenhum prejuízo no bolso deles, no bolso particular deles. Entendeu? Então, usar o dinheiro público indevidamente é crime também, né? É um ilícito. A possibilidade, então, de fazer essa... Mas ainda não está no sistema... Exatamente, né? Não é o momento ainda, mas isso está sendo, sim, considerado. Ô, Gertrudes, agora só para dar um... Queria saber como você recebeu essa notícia, como é que foi a satisfação de receber essa notícia, que o processo está no ar. Foram muitas noites de angústia. O vereador Emerson, que está aqui do meu lado, ele sabe muito bem que, acho que foi há alguns dias atrás, né, Emerson? Eu estava tremendo tanto lá durante a sessão que eu não estava me controlando. Eu falei para ele, eu não sei o que eu tenho, mas eu tremia assim, e gelada.
porque foi uma angústia muito grande, porque eu sabia que o resultado ele sairia, né, por esses dias, mas a gente fica sem saber, né? E toda uma expectativa, vai ser, né, candidata novamente, não vai ser candidata. Graças a Deus eu venho fazendo, né, um trabalho desde o primeiro dia do meu mandato em prol da população, um trabalho sério, um trabalho, né, que sempre ajudando as pessoas. Mas você ter que ser afastada, se o caso fosse condenada, você ter que sair numa situação em que você sabe que você não, né, que tantas coisas ruins acontecem e você ter que sair sabendo que é uma injustiça. Então isso mexeu muito mesmo com o meu emocional. E quando veio a notícia que o Dr. Leandro falou, eu acho que eu não tive palavras, eu comecei a gritar e comecei a chorar. E até hoje, né, eu não estou ainda nem acreditando que eu estou livre. Eu tirei uma tonelada assim mesmo das minhas costas, porque eu sei que a justiça foi feita. Foi feita porque só eu sei, né? Vocês me acompanharam aí, mas só eu sei o que foi passar todo esse tempo ali dentro da Câmara de Vereadores. O Fio está aqui, o vereador Emerson, né? Ele pode dizer um pouco das coisas que eu passei dentro da Câmara de Vereadores. Algumas, né? Eu quase fui agredida se não fosse ele se meter na frente mesmo e falar: você bate em homem, não vai bater em mulher. Então, assim, foram muitas situações pesadas mesmo ali dentro. Graças a Deus que hoje a gente está tendo, né, assim, um convívio bem melhor, porque entenderam, né, que eu não vou me calar mesmo, eu não vou ficar quieta. Hoje veio a vereadora Sandra, também que está do meu lado, sempre me protegendo, né, sempre assim, defendendo. A gente conversa bastante, né, sobre os nossos projetos, sobre o que tem que ser feito, porque essa é a política do bem. Foi para isso que nós fomos eleitos. Nós não fomos eleitos para ficar brigando, para ficar criticando, né, os nossos colegas. Como eu disse, eu não vou criticar. Hoje nós estamos falando sobre isso aqui. Para mim esse assunto a partir de hoje morre. Eu quero continuar trabalhando e fazendo bem. Eu não quero que dentro de mim, né, continue mais esse sentimento ruim, e que possa ser uma nova fase, uma nova vida, e se Deus quiser, Ivaiporã vai se tornar ainda uma cidade muito melhor, né, que é para isso que a gente está trabalhando e está lutando. Doutora, ia falar alguma coisa? Não, é só mencionar, aproveitando o gancho ali que a gente falou, embora não tivesse sido declaradamente, né, confirmado isso, mas a gente sabe que, no fundo, foi uma violência política de gênero que ela sofreu. Porque Também, dois homens praticando os mesmos atos não tiveram nenhuma punição, sem falar nos servidores. Mas somente ela, mulher, foi alvo de um processo de cassação, sendo que poderiam ter sido tomadas outras medidas, né, caso fosse realmente um ato que merecesse, né, ser apurado ali isso no âmbito da Câmara, né? Mas assim. E no dia da denúncia, então foi a minha denúncia, né, Emerson? E a dos outros dois, né? E daí votaram para dar, né, acataram a minha denúncia, todos votaram favorável à minha denúncia. Aí veio a denúncia dos outros dois, todos votaram contra. Eu fiquei tão pasma que eu olhei para o Emerson, olhei e falei: como assim? É a mesma denúncia, é o mesmo ato. Como assim? Aí eles olharam e começaram a rir. Mas quem manda aqui somos nós, né? Nós somos a maioria. Então, naquela hora, a gente nem teve assim noção do que aquilo poderia se transformar. Depois, aos poucos, eu falo que foi conta-gotas, né? A gente foi vendo no que aquilo tudo podia se transformar. Então, essa é a política suja, a política que eu não quero mais fazer parte e não quero mais... Como disse a advogada, um ato de discriminação. Discriminação de gênero. Isso, exatamente. Eu falo assim, a moeda tem dois valores, a sua cara e o seu valor. E hoje, então, Deus é justo e apareceu, né, o valor.
E eu agradeço, tive lá, né, quando ocorreu o que aconteceu com a cassação da vereadora Gertrudes Bernardes, eu tive lá, mas eu sempre falei que eu estava lá só de passagem. E Deus conhece o coração de cada um de nós aqui presente. E eu falo assim, para mim é uma honra muito grande estar fazendo parte, né, dessa Câmara de Vereadores, estar fazendo parte de você, vereadora Gertrudes Bernardes, conhecer o teu trabalho, tá? E conhecer cada um dos vereadores de lá de dentro. Cada um sabe dos seus valores e Deus é justo, como hoje a justiça foi feita. Eu acho assim, se viemos no mundo, viemos para servir e servir de verdade. E se Deus te deu esse poder, parabéns. Volta e faça bem feito. Você nunca saiu. Lá é o seu lugar, pode ter certeza. E para mim é uma honra muito grande fazer parte dessa Câmara de Vereadores, estar do seu lado, estar do lado do Fio. E Deus abençoe, Deus ter honrado os advogados, né, para te defender. Uma defesa que nem eles mesmos já falaram aqui, que foram injusta, mas fazer o quê? Os homens pensam de um jeito, mas Deus põe a pessoas honestas dos nossos lados e nos capacita e nos dá sabedoria para que a gente chegue onde chegou. Então, parabéns por Deus ter dado o que sempre foi seu, porque Ele não tirou. Ele sempre foi seu, porque quando eu estive lá, eu falei, eu estou aqui, mas eu estou de passagem, o lugar aqui é dela. Tá? Deus abençoe. Então, para mim, aquela cena que eu vi, vereadores discutindo em plenária, atacando a Gertrudes, para mim aquilo foi... Eu pensei em renúncia, eu não renunciei na época pelo fato de uma conversa que eu tive com o prefeito Carlos Gil. Ele me abriu a cabeça, né, mostrando que não era a coisa certa de se fazer, mas porque eu estava num lugar que eu não estava me sentindo bem, né, todos os ataques estavam acontecendo. Mas eu sabia, né, eu tinha fé em Deus que ia vir a vitória. Porque eu participei dessa não vamos dizer uma festa, mas não foi uma festa, foi um bolinho lá, né? Só com os funcionários, eu estava lá, todos de máscara, né? Logicamente, na hora de comer o bolo, tirou a máscara, né? Mas estavam todos ali com muita educação, com respeito àquilo, tudo que estava acontecendo. Então eu também não achava justo, né, ela ser condenada injustamente por esse bolinho. Foram mais 6 funcionários da Câmara, né, no mesmo dia, então os funcionários aniversariantes do mês. Então, como eu já disse lá atrás, eu sabia que esse dia ia chegar e que a vitória dela ia chegar com a graça de Deus. Então hoje, graças a Deus, né, estamos aí comemorando. Agradecer ao Dr. Leandro, né, que sempre esteve à frente aí, junto com os parceiros deles, né, que deram essa vitória aí para a vereadora G, e merecida. O que nós buscamos desde o início foi justiça. Justiça pela manutenção de um mandato eletivo, um mandato concedido pelo povo. Algo que exige-se algo muito grave, extremamente grave, para que a vontade popular seja atropelada pela vontade de algumas poucas pessoas, para que um mandato seja cassado. Então, foi e continua sendo um processo onde é uma satisfação imensa para nós atuarmos. Então é uma vitória com um peso muito maior, sem demérito, obviamente, a todas as demais causas que nós atuamos, mas essa é uma causa muito especial. E obrigado novamente pela confiança. Eu quero agradecer, doutor Leandro, né, a você pelo seu empenho, pelo seu trabalho, né, em minha defesa. A doutora Rafaela, sem palavras, né? Em todo momento, a gente que é mulher sabe, mas a sensibilidade, né, dela, sempre parceira, sempre me atendendo também. E o doutor Gabriel, veio lá do Cândido de Abreu, né, brigou por mim, né, me defendendo, fazendo com que, né, os meus direitos prevalecessem. Então, a toda a tua equipe, eu que agradeço, né, e eu tenho certeza que vocês vão seguir em frente com muitos e muitos outros projetos maravilhosos,
né, que vocês merecem, porque eu sei do empenho de todos vocês. E eu quero agradecer a toda a imprensa, né, Berimbau, a você, Isabela, que sempre esteve ao meu lado também, ao Ivan, né, a rádio, enfim, ao Segundinho, né, com a Ellen, enfim, toda a imprensa que sempre esteve ao meu lado me apoiando, né, nunca, em nenhum momento, houve uma crítica sobre esse caso, a minha pessoa, né? Sempre me dando todo o apoio. Então, muito obrigada a cada um de vocês por sempre estarem acreditando, por sempre acreditarem, né? Na minha inocência e acreditarem que esse dia chegaria, que foi o dia da vitória, que é hoje. Então, valeu. E agradecemos também, estendo os agradecimentos aí a toda a imprensa. Para mim é um prestígio poder recebê-los aqui no nosso escritório e por cederem esse tempo de vocês para nós também. Muito obrigado. Doutora Rafael, doutor Gabriel, se quiserem falar algo. Só para complementar que essa não é uma vitória só da vereadora Gertrudes, da Advocacia Coelho, é uma vitória da democracia. Com certeza. Manter alguém escolhido pelo povo, que estava sendo alvo de uma injustiça, uma arbitrariedade no processo de cassação. Hoje a gente está mostrando aí para a população no geral que pessoas boas devem estar no seu devido lugar. Bom, e eu quero retribuir o agradecimento. Para mim é uma honra, Gê, ter trabalhado com você nesse processo, ainda mais se tratando de uma mulher forte, poderosa, que está lá num cargo público, fazendo valer o direito de várias pessoas. Então, como o Gabriel disse, hoje não é só uma vitória da G, do Leandro, minha ou do Gabriel. É de cada cidadão que depositou a confiança nela e elegeu ela para exercer aquele cargo público, né? Complementando lá o que havia sido falado lá no começo sobre o juiz da Vara da Fazenda Pública não ter acolhido inicialmente nossos pedidos, sempre foi com a desculpa de que seria um ato interno corporis, que quer dizer que era um ato interno da Câmara, a cassação, ele não poderia interferir. Mas essa decisão, né, que veio ontem, só veio demonstrar que nós nunca questionamos o mérito da decisão, mas o procedimento, que desde o começo defendemos que ele era nulo. Exatamente, a legalidade do procedimento. A legalidade. E principalmente a decisão ela foi mais abrangente ainda em reconhecer que houve falta de isonomia no tratamento da G e os demais que estavam lá na casa e praticaram a mesma conduta. Então, muito obrigada.